se acende, no caminho a iluminar. Preparamos nossa casa, é Jesus que vai chegar. Uma vela se acende, no caminho a iluminar. Preparamos nossa casa, é Jesus que vai chegar. E aqui nos encontramos, neste início do Advento, e nesta primeira semana do Advento, começamos, podemos assim dizer, um novo grupo de episódios que eu chamaria Preparai os Caminhos, repetindo um bocadinho estas passagens bíblicas de preparai os caminhos para que o Senhor possa vir, preparai os caminhos, como diz também São João Batista. E então é neste espírito de preparar os caminhos que vamos fazer este grupo de 4 semanas de reflexões, de oração e de meditação, para que o Senhor possa vir e possa vir em abundância. Portanto, ao longo destas 4 semanas não iremos ter as entrevistas habituais ou as conversas habituais que tínhamos em Portuguese Voices, mas simplesmente iremos refletir nesta atitude de preparar os caminhos para que o Senhor possa vir e possa vir em abundância. Então vamos ouvir esta primeira reflexão. Now that we are in this Advent season, we are not going to do the normal weekly episodes of Portuguese Voices, but we are going to enter in the new rhythm. And during this time, I'm going to invite all of us to be in the prayerful mood in the group of the next 4 weeks. I call them Prepared Ways. And most of the reflections are going to be in Portuguese. Unfortunately, because of the size, I cannot put it in both Portuguese and English. Otherwise, it'll be overwhelming and too much information to come forward. So I'm inviting, and hopefully, if you know or understand Portuguese, to be part of this conversation during the next 4 weeks. And after that, of course, we'll return to the normal programming of Portuguese Voices. So, prepare the ways during this Advent season. O Advento, a tua vinda, nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é o teu Natal, vem nascer em nosso lar. E aqui nos encontramos, neste tempo do Advento, preparando os caminhos, como diz o profeta Isaías, preparai no deserto o caminho do Senhor. E esta primeira parte é só uma pequena introdução do que poderá ser uma reflexão neste tempo do Advento. Bem-vindos a esta reflexão de Advento. Todas as reflexões oferecem uma ocasião de dar um passo atrás em relação às preocupações estressantes da vida cotidiana, para refletir, rezando sobre o atual estado das nossas relações com Deus, com as pessoas que nos rodeiam e com o mundo em que vivemos. É a época do Advento em que a Igreja se prepara para celebrar a vinda de Cristo no Natal. É uma grande oportunidade para fazermos uma reflexão deste género. Para ajudar e guiar a nossa oração neste ano, vamos pegar numa lista dos antepassados de Jesus que aparecem no início do Evangelho de São Mateus. Enquanto rezamos com o material aqui apresentado, esperamos que te tornes mais conscientes do trabalho de Deus, preparando através dos séculos o nascimento do seu Filho. Esperamos ainda que ao mesmo tempo chegues a uma consciência mais profunda de que Deus trabalha na nossa própria vida. Começamos com alguns aspectos práticos que te podem ajudar, caso nunca tenhas feito uma reflexão
ou que podem servir de lembrança se já o fizeste. Talvez gostes de pensar neles em 3 aspectos: como, quando e o quê. A considerar no âmbito do como está o tempo em que se sentes capazes de dedicar a cada sessão desta reflexão. É bom decidir isto antes de começar e tentar fixá-lo. Não desistas à primeira se a oração me parecer enfadonha, nem continues por demasiado tempo se estiver a correr bem. O tempo proposto para cada uma destas sessões de reflexão é por volta de 10 ou 20 minutos. Mas podes querer levar mais tempo para te preparares ou ficar em oração ainda mais tempo. Escolhe o tempo que confortavelmente coincide com a tua rotina. No aspecto onde, podes pensar qual é a melhor altura do dia para rezares. De manhã, ao fim da tarde ou no intervalo a meio do dia. Isto põe-te outra questão, onde será mais fácil para ti rezar e refletir. Finalmente, no item o quê, interroga-te sobre o porquê de fazeres esta reflexão, este retiro, esta oração. Que dons e graças esperas receber de Deus durante estes tempos de oração? Certifica-te de que começas a oração pedindo isto a Deus ou qualquer outra coisa que queres que Ele te dê. Depois de um tempo a considerar estas questões, estarás pronto para começar a orar, rezando para os antepassados de Jesus. E antes de começares, toma consciência de que Deus te acolhe neste encontro com Ele e procura ter consciência de todos quantos fazem este retiro, esta oração contigo. Nestes anos mais recentes, a ideia de descobrirmos os nossos antepassados apanhou a imaginação pública. Programas de televisão acompanham celebridades à descoberta dos seus antepassados. Sites na internet ajudam as pessoas comuns a fazer o mesmo. Os dados dos censos levam-te mais longe. Mas se quiseres ir mais além de fazer o trabalho mais difícil, ir às paróquias, aos registros civis, ver os registros dos nascimentos, casamentos e óbitos. Muitas vezes há surpresas, pois as pessoas encontram parentes de lugares muito afastados ou com profissões surpreendentes. Em muitas famílias, há uma ou 2 ovelhas negras, mas também se descobrem relatos de vidas bem vividas em circunstâncias difíceis. O Evangelho de Mateus começa com um capítulo narrando a genealogia de Jesus durante 42 gerações. Começa com Abraão, um homem a quem a liturgia chama o nosso Pai na fé. É claramente uma apresentação cuidadosamente estruturada e divide a lista em 3 grupos de 14. Estes interrompem-se por 2 acontecimentos chaves na história religiosa dos judeus: o reino de David, talvez o maior dos reinos dos reis judeus, e o momento de crise, quando a elite da nação foi deportada para a Babilónia. O objetivo global de Mateus é demonstrar como, desde o princípio, momento da história de Israel, o plano de Deus de enviar Jesus, seu Filho, ia sendo preparado e realizado. Mateus traça a genealogia de Jesus através da linha masculina. Por isso o texto tem uma qualidade quase hipnótica. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. Alguns são figuras bem conhecidas da história bíblica. Abraão
David, Salomão e José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Outros serão familiares apenas àqueles com um bom conhecimento do Antigo Testamento. Jessé, o pai do rei David, ou Jeconias, o rei deposto e levado para o exílio da Babilônia. Um terceiro grupo são nomes totalmente desconhecidos, fora da lista que Mateus elaborou. Há santos e pecadores, judeus e estrangeiros ocasionais, e de vez em quando o nome de uma mãe bem como o de um pai. Então escutemos esta passagem desta Escritura e lembremos-nos que provavelmente na nossa família também vamos encontrar nomes semelhantes. Esta lista não é só uma lista, é uma ligação com o nosso próprio passado. Escutemos então esta passagem da Escritura. Escritura do Evangelho de São Mateus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez e Zera. Pérez gerou Esron. Esron gerou Ramé. Ramé gerou Aminadab. Aminadab gerou Nachon. Nachon gerou Salmón. Salmón gerou de Rabá, Boz. Boz gerou de Ruth, Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei David. David, da mulher de Urias, gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Assá. Assá gerou Josafate. Josafate gerou Jurão. Jurão gerou Uzias. Uzias gerou Jotam. Jotam gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na época da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúb. Abiúb gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azur. Azur gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, o número total de gerações é desde Abraão até David, 14. De David até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Neste retiro, vamos olhar para alguns dos antepassados de Jesus e ver como as histórias deles nos podem ajudar a aprofundar a nossa fé. Pois também nós nos preparamos para o nascimento de Jesus, que vamos celebrar dentro de algumas semanas. Ao começar esta nossa oração, este nosso retiro, esta nossa reflexão, seria bom dispor de algum tempo a considerar onde procede a tua fé. É uma coisa que podes fazer retrocedendo até aos teus pais e avós, e talvez até mais atrás.
Ou achas que a tua fé é algo mais pessoal, que nada deve à tua família e amigos? Repara que aqui nenhuma das respostas é melhor que a outra. Cada um de nós deve a sua fé a alguma outra pessoa. Mesmo se foram os livros que te trouxeram ao cristianismo, podes reconhecer o papel dos autores. Contudo, cada um de nós também tem, em último caso, de tomar uma decisão pessoal para ser discípulo e não pode esperar que outro tome uma decisão tão crucial em seu lugar. Finalmente, o que é verdade sobre Cristo também é verdade conosco. Deus tinha planeado dar-te a vida mesmo antes de te ter criado o mundo. Antes de todas as gerações, Deus foi preparando um lugar para ti neste mundo. Em algum lugar ou lugares determinados e entre determinadas pessoas. Ao olharmos ao longo das semanas deste retiro para a forma como Deus o fez com Jesus, rezamos para que nos possamos tornar mais conscientes do amor sábio e providencial com que Deus chama e modela cada um de nós. E façamos aqui neste momento uma pausa, refletindo sobre este papel da história e da nossa fé. E nesta primeira oração ou reflexão, uma primeira nota sobre o que é que significa prepararmos a oração. E quando falo aqui de oração, não é um ato de muitas vezes repetirmos muitas palavras ou orações que nós já conhecemos, mas estou aqui a falar do ato ou do encontro pessoal que nós temos com Deus. Uma oração interior, espontânea, que não passa por palavras já escritas, mas passa por palavras escritas por nós próprios no nosso coração, escritas por Deus no nosso coração. Preparando a oração. Quando se começa um tempo de reflexão orante, vale sempre a pena dispor de alguns momentos para se pacificar, para ter mais silêncio, para ficar mais concentrado. Há diferentes maneiras de o fazer e até pode ser que já conheças alguma que te ajude mais. Ao começar hoje este tempo de oração, dá atenção aos ruídos e aos sons que ouves à tua volta. Podes estar num lugar silencioso, mas é muito provável que ouças algum ruído. Também pode haver muito barulho e muitos sons à tua volta. O clamor da vida cotidiana. Qualquer que seja o ambiente agora, repara nos diferentes ruídos e repara também de onde é que eles vêm. E continuamos esta nossa preparação para a nossa oração interior. Vira agora a tua atenção para dentro de ti próprio e concentra-te nos sons mais próximos de ti. Deixa os outros, ainda vão continuar. Foca-te em qualquer coisa que possas ouvir muito perto de ti. No quarto onde estás, ou na sala onde te encontras, ou que pode vir de qualquer outro lado, ou de alguém muito próximo. Por uns momentos, presta atenção aos sons mais imediatos ao teu redor. Agora esquece esses sons. Deixa que se desvaneçam enquanto a tua atenção se volta para dentro de ti próprio.
Escolhe um lugar sossegado dentro de ti e simplesmente fica lá por 1 minuto ou 2, em silêncio, no centro de ti. Escuta a palavra de Deus nesse lugar calmo, enquanto ouves a narração que o livro do Gênesis nos faz sobre o chamamento de Deus a Abraão. E esta passagem que vou ler é do livro do Gênesis. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio do teu povo e da casa do teu pai, e vai para a terra onde eu te mostrar. Farei de ti um grande povo, e abençoar-te-ei, tornarei famoso o teu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão partiu conforme lhe dissera o Senhor. E Lot partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Ará. Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai, e o sobrinho Lot, todos os bens que possuíam e os escravos que haviam adquirido em Ará. Partiram para a terra de Canaã e chegaram lá. Abraão atravessou a terra até ao lugar de Siquém, até aos carvalhos de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua descendência. Abraão construiu ali um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. E agora uma pequena reflexão sobre esta leitura que acabamos de ouvir. Abraão, a quem Deus mais tarde deu o nome de Abraão, é o primeiro nome da lista dos antepassados de Jesus que Mateus refere no seu Evangelho. A passagem que acabaste de ler é o chamamento que o convida a partir para a terra prometida. E foi porque respondeu a este chamamento que Abraão se tornou no que a liturgia católica chama o nosso Pai na fé. Onde e quando e como começou a tua fé? Onde e quando começou a tua fé? E reflete um pequeno momento nesta pergunta. Abraão parte porque Deus faz-lhe uma promessa: farei de ti uma grande nação. Põe a tua confiança em Deus e na fidelidade de Deus para com Ele. Se fosses desafiado a dar contas da tua fé, porque és e permaneces cristão, que respostas darias? Tens consciência de alguma coisa que Deus te tenha prometido na tua vida? Passa um pequeno momento a refletir e a perguntar-te e encontrar a resposta a esta pergunta. Tens consciência de alguma coisa que Deus te tenha prometido
na tua vida? A promessa de Deus não é feita apenas a Abraão. Ele parte com a sua esposa, sobrinho, muitos da sua família e todos os da sua casa. E a promessa estende-se mais além. Darei esta terra à tua descendência. Quem são as pessoas que te acompanham na tua caminhada de fé, que te apoiam e olham para ti para que as ajudes, porque também querem ser discípulos de Jesus? Quem são essas pessoas que te acompanham na tua caminhada de fé? Mais adiante, no Evangelho, Mateus vai falar de Jesus a chamar Abba a Deus, que ele conhece como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqui Abraão é nomeado como com o seu filho e o seu neto, como relata Mateus. As promessas de Deus cumprem-se através destas 3 gerações. Porém, Isaac só conhece depois de Abraão e a sua mulher já serem velhos, e quase se torna num sacrifício humano. E Jacó só herda a promessa porque engana o seu irmão mais velho, Esaú. As promessas de Deus são, assim parece, muitas vezes cumpridas de formas inesperadas. Às vezes, quando as pessoas perderam todas as esperanças. Vês alguma semelhança com o modo como Deus procedeu contigo na tua vida? No final desta passagem, Abraão, que alcançou a terra prometida, constrói lá um altar para dar graças a Deus por tudo o que Deus fez com ele. Também tu podes acabar a oração deste dia ficando alguns minutos a agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito por ti e pelas promessas que Ele tem cumprido na tua vida. E despende algum tempo a saborear estes momentos. E aqui chegamos ao final destes preparar os caminhos deste novo grupo de reflexões durante este tempo do Advento, e ao longo desta semana, que ainda daquilo que nos falta desta semana, vamos continuar a meditar, a refletir alguma questão que aquilo que eu ouvi, alguma pergunta que eu ouvi que me tenha impressionado mais, podemos assim dizer. Continuamos a rezar sobre ela, continuamos a refletir sobre ela. Alguma coisa que me tenha chamado a atenção, vou à Bíblia e leio essa passagem de formas diferentes e inesperadas, podemos assim dizer, de me abrir à oração. Portanto, é este convite durante este tempo do Advento, que o Senhor vem nos bater à nossa porta, à porta do nosso coração, que eu seja capaz de o acolher e de responder a este convite. E então, até para a semana. No Advento, a tua vinda, nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é o teu Natal, vem nascer em nosso lar.